sobre esse assunto, fundamento. O que seria esse fundamento, né? E a gente vai usar as Escrituras como texto base e vamos caminhar um pouquinho nisso daí. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, porque a gente quer aprender, né? Não é encher vocês de um monte de informação que não vai resolver nada. Porque a vida cristã é uma vida prática, né? Uma vida. Não adianta a gente ter a cabeça muito grande, cheia de doutrina, cheia de coisa e não conseguir viver. Então, para começar esse assunto de fundamento, a primeira coisa que a gente tem que saber é isso, que há somente um fundamento. Então, na verdade, a gente quando fala de fundamento, a gente tem que falar no singular. É o fundamento. E há dois textos clássicos, né, nas Escrituras. O primeiro dele está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que eu vou pedir vocês para abrir. E o segundo está em Efésios 2, 20, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre os textos aí. Então, 1 Coríntios 3, 20, 3, 11. O que está escrito aí na Bíblia de vocês? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não ficou claro. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Toda a vida cristã, ela tem um fundamento. Ela tem o fundamento. E o fundamento é Jesus Cristo. Ponto. Tem que inventar. Qual é o fundamento da nossa fé? Jesus Cristo. Qual é a doutrina que nós seguimos? Fundamental, Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Sobre o qual, esse fundamento, a gente edifica uma casa inteira. Mas o fundamento é a pessoa de Jesus Cristo. Efésios 2, 20. Está escrito? Pode ler, não fica com vergonha não, gente. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então agora parece que contradiz um pouco o que eu falei. Porque a gente já tem um fundamento em Efésios 2,20, que é dos apóstolos e profetas, mas logo em seguida ele fala, sendo ele mesmo quem? Cristo Jesus. Jesus Cristo, a pedra angular. Qual é a diferença disso daí? Seria a questão de Jesus praticar o que de fato os apóstolos, o que os profetas falavam, né? Ele veio cumprir o que era dito, né? Exatamente. A referência aqui é que, sendo Jesus Cristo a pedra angular, o que os apóstolos e profetas tratam nas Escrituras, desde os profetas, primeiramente do Antigo Testamento, até os apóstolos no Novo Testamento, o que eles tratam, o assunto é um só, o fundamento, Jesus Cristo. O assunto que eles trataram foi esse. Eles não só, os apóstolos, tiveram um relacionamento vivo, pessoal, com Jesus Cristo, mas eles receberam de Jesus Cristo a revelação daquilo que constitui Ele mesmo, a pessoa de Jesus Cristo. Então, aquilo que os apóstolos estão falando e aquilo que os profetas falaram acerca de Jesus Cristo é que Ele é o fundamento de todas as coisas. E fora dele não há nenhum fundamento. Então, quando a gente vai estudar as Escrituras, a gente vai ter que entender que a primeira coisa que a gente tem que entender, a gente pode chamar isso de chave hermenêutica. Chave hermenêutica.
conservadora das Escrituras, eles entendem que a maneira de nós interpretarmos toda a Escritura, por isso chave hermenêutica é a ciência da interpretação das Escrituras. Então, quando a gente fala de chave, é aquilo que a gente vai destrancar as Escrituras para a gente entender. É a própria pessoa de Jesus Cristo. Então, esse é o assunto das Escrituras. O Velho Testamento apontando para aquele que haveria de vir. E o Novo Testamento, no início, os Evangelhos, falando dele, pessoa, Jesus, andando nessa terra, e os apóstolos, especialmente Paulo, que não teve um contato direto, face a face com Jesus, falando sobre o Cristo ressurreto. Então esse é o fundamento. E essa é a chave que a gente usa para interpretar todas as Escrituras. Não exatamente qual texto, mas fala sobre, faz menção a Pedro, que sobre esta pedra ficaria a minha igreja. Essa pedra, no caso, seria o próprio Jesus. A revelação que ele recebeu. Isso aí está em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, nessa altura aí, Jesus pergunta para os discípulos o que as pessoas falavam acerca dele. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí eles falaram, uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é um dos profetas. Aí Jesus vira para os discípulos e pergunta, mas vós, discípulos, né? Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus responde para ele, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Sobre esta pedra, esta revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Novamente o fundamento volta para Jesus. Sempre Jesus Cristo. E ele ainda diz mais, eu também te digo, tu és Cefas. És uma pedrinha. Isso é muito legal. Esse texto está em Mateus capítulo 16. Mas é essa revelação. Isso é muito legal que você falou, porque se a chave hermenêutica é Jesus Cristo, então a gente tem que observar duas coisas aqui. A gente tem que entender que a gente tem um homem, e aqui a gente tem um homem ressurreto. Qual é a diferença? Jesus, ele nasceu como homem. Pessoa dele, ele foi um homem, 100% homem. Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou. Quando ele se ressuscitou, ele, Cristo, esse Cristo ressurreto, o Cristo em nós, esperança da glória, que Paulo pregou muitas vezes, ele falando em Cristo Jesus, vocês vão ver em todas as cartas de Paulo essa expressão, em Cristo, Cristo em vós, em Cristo. Então, em Cristo significa que esse Jesus homem, ele morreu, ressuscitou, por isso ele é Senhor. E esse Cristo, ele habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Então, Cristo ressurreto, na pessoa do Espírito Santo, ele habita em nós e faz essa obra, continua essa obra de edificação em nós. Por isso que ele está vivo, ele habita em nós, ele está em nós e ele está edificando a igreja dele. É o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus vivo, que habita dentro de nós. Isso é muito lindo. Então, entender o fundamento é a gente entender a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então, quando eu entendo a pessoa e a obra de Jesus Cristo, então a gente tem que botar aqui pessoa e obra. A gente está falando de duas coisas que são importantes para a gente entender o fundamento. Então, aqui a gente tem que perguntar: quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? E na obra, o que ele fez? O que ele realizou? Ele veio fazer o que nessa terra? Quem é ele?
Ele está aqui para revelar isso para a gente. A pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você pega os evangelhos, você ali vai ler muito acerca da pessoa de Jesus. Você vai ter desde o nascimento dele até a crucificação e ressurreição. E para ali. Eles param ali. A partir de Atos dos Apóstolos, a gente vai ter da ressurreição até a volta dele. Embora o próprio Cristo, nos evangelhos, falou acerca da volta dele. Estava falando alguma coisa sobre isso, ele fala sobre isso. E a obra dele? Foi tudo aquilo que ele fez enquanto pessoa, andou nessa terra, mas também tudo aquilo que ele está fazendo hoje, ainda, como Cristo ressurreto, sentado à destra do Pai, sentado à direita do Pai. Hebreus, por exemplo, fala que ele está intercedendo por nós. Sentado à direita do Pai, ele intercede por nós. Então a obra dele é uma obra muito extensa. Muitas coisas que ele fez. Paulo vai dizer em Coríntios que ele é a nossa santificação, ele é a nossa redenção, ele é a nossa sabedoria. Cristo é tudo. Fora dele não há nada. Ele é a nossa vida. Então a gente precisa entender a pessoa e a obra de Jesus Cristo para a gente saber qual é o nosso fundamento. Se a gente conhece, tem, aí a importância do que você falou de Mateus 16. Se a gente tem uma revelação, então aqui não é simplesmente um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento revelado. A gente precisa de uma revelação. Quando a gente tem essa revelação, então a gente não tem mais dúvida da nossa fé, a gente não tem mais dúvida do que a palavra de Deus diz, a gente não tem mais dúvida de nada, a gente já foi revelado. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imagina isso, um homem andando, um judeu em meio a outros judeus, e de repente ele se apresenta: eu sou o Filho de Deus, eu sou Deus. A cabecinha do judeu, que há um só Deus, ele se apresenta como Filho de Deus, e ainda sendo homem, blasfêmia, crucifica esse cara. Mas de repente eles tiveram uma revelação. Eles enxergaram no Jesus homem o Cristo de Deus. E a palavra Cristo é a palavra ungido, Messias. A palavra, ele é o Messias que o povo de judeu aguardava com muita expectativa, que traria uma libertação para eles. E no entendimento deles, especialmente uma libertação política. Eles não mais seriam escravos de Roma. Mas a gente sabe que a libertação que Cristo trouxe, não só para o judeu, mas como também para nós gentios, ela vai muito além de uma libertação política. Ela vai de uma libertação, ela fala de uma libertação da escravidão do império das trevas. Tirar a gente do reino das trevas, transportar a gente para o reino do Filho do seu amor. Isso é um trabalho que o ungido Messias fez. E ele realizou dando a sua própria vida a Deus em resgate de nós. Então, se a gente tem Jesus Cristo como uma chave hermenêutica, a gente vai ler Gênesis procurando Jesus Cristo, Êxodo procurando Jesus Cristo, Levítico, Números, Deuteronômio, todo o Antigo Testamento, os Salmos. A gente vai saber e vai entender que todos aqueles livros foram escritos tendo em mente a revelação de quem era essa pessoa e o que ele veio fazer aqui nessa terra por nós e o que ele está fazendo até hoje. Então, quando você está lendo um salmo, você pensa assim: mas como enxergar Cristo num salmo? Alguns salmos são complicados da gente ver, mas é Cristo que está sendo revelado ali. Quando a gente fala de um rei, seja ele quem for, o rei Davi, por exemplo, o rei Davi, a gente olha toda a realeza, na verdade é um aspecto desse Cristo que está sendo revelado a nós. Então você pode contar a historinha para a criança de Davi, pegou aquelas pedrinhas e derrotou o gigante, Golias. Ok, isso é um fato histórico, aconteceu. Mas o principal de se entender ali é que Jesus Cristo, ele derrotou o gigante. Ele é o nosso Davi.
criação do verdadeiro Davi. São tipos no Antigo Testamento que apontam para quem é Jesus Cristo, a obra que ele veio realizar. Então a história ela foi sendo revelada progressivamente, de modo que a gente pudesse entender. Então, quando você lê Êxodo, você entende um pouquinho. Quando você lê Gênesis, Êxodo, você pega a palavra cordeiro, por exemplo. Você vai ler o livro de Gênesis, você vê ali quando o homem peca, ele pega uma figueira para tapar a nudez dele. Mas aí mata-se o animal, Deus mata esse animal, cobre ele com a pele desse animal. Então ali é um cordeiro pré-anunciado. Um cordeiro teria que morrer para tapar a nudez, que é o pecado do homem, aquilo que separa o homem de Deus. Gênesis fala disso. Êxodo já fala do sacrifício. Então ali já é um cordeiro que é apresentado em forma de sacrifício. Em Isaías fala de um homem que seria como um cordeiro levado ao matadouro, que sofreria, que morreria. Então ali já é um cordeiro que está sendo profetizado. Mas é o mesmo cordeiro. Quando a gente pega os evangelhos e vê João Batista olhando para aquele homem andando ali e fala assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali era um cordeiro que estava sendo anunciado. E quando a gente lê Apocalipse, capítulo 4, 5, a gente vê principalmente no capítulo 5, a gente vê que, olhando para o trono, quem é que João viu? Ele viu um cordeiro assentado. Então ali é um cordeiro glorificado. Então a palavra cordeiro, ou a figura do cordeiro, está falando de Cristo. Desde os primórdios de Gênesis até Apocalipse chegar nesse cordeiro glorificado. E ele foi glorificado através da morte, que foi pré-anunciado lá em Gênesis, em Êxodo, através dos sacrifícios, profetizado em Isaías. Vocês estão entendendo como que a Bíblia ela vai trazendo pouco a pouco essa revelação? Como que esse Cristo ungido iria trazer para nós a libertação? Então é mostrado. Primeiro mostra-se em Gênesis. Deus criou o homem para ter relacionamento com esse homem, face a face com esse homem. Na viração do dia, ele tem comunhão com esse homem, ele tem relacionamento com esse homem, mas o homem peca. Quando o homem peca, ele perde esse relacionamento com Deus. Ele perde esse relacionamento. E todo o livro de Gênesis, até o capítulo 12, vai mostrar a degradação do ser humano. Você vai vendo até chegar ali em Noé, onde Deus destrói toda a humanidade através do dilúvio. Logo depois de Noé, aí em Gênesis capítulo 2, ele vai falar de Abraão. Ele pega um homem, separa esse homem, para através daquele homem criar uma nação, e essa nação revelar a nós o que ele queria fazer conosco. E através de um homem. Sempre através de um homem. Então ele começa a revelar. Abraão, quando chega no final do livro de Gênesis, tem 70 pessoas da família de Abraão que vão levados para o Egito e se tornam escravos lá, por causa de uma fome que tinha na cidade. Então eles foram levados para lá. Chegaram lá mais ou menos 70 anos. Viveram lá durante 40 anos. 430 anos. Quando chega o final desse período, eles saem dali conduzidos por um camarada chamado Moisés. Então tudo isso são figuras que estão revelando o que o Cristo de Deus fez conosco, mostrando que a gente está cativo no Egito, que é a figura do mundo, a gente está preso nos grilhões de um faraó, que é a figura de Satanás, mas que a gente vai ser liberto por um Moisés, que é um libertador. Então o nosso Moisés não é o Moisés que nasceu lá no Egito, mas é o Moisés de Jesus Cristo. E o que ele quer fazer com a gente? Tirar a gente do Egito, tirar a gente do mundo e transportar a gente para uma terra que mana leite e mel. Que emana leite e mel. Ou seja, ele quer tirar a gente da escravidão de Satanás e conduzir a gente para Canaã. Então Moisés, o livro de Êxodo, foi escrito para mostrar isso. Essa trajetória desse povo
desde a saída, atravessando o Mar Vermelho, a morte dos egípcios. Aí depois dessa morte, eles caminhando, eles vão ter um encontro com Deus no Monte Sinai. E aí a gente já está em Êxodo capítulo 19, aproximadamente. E Deus fala assim, olha, eu quero fazer de vocês uma nação sacerdotal. Eu quero fazer de vocês uma família sacerdotal. Reis e sacerdotes. Só que o povo vira para Deus, vira para Moisés e fala assim, Moisés, fala você conosco, não Deus, porque eles tiveram temor de Deus, eles tiveram medo. Eles tiveram medo. E Deus fica muito triste com isso, óbvio, porque Ele quer se relacionar com o homem. Mas o homem não quer se relacionar. A história bíblica é uma história que mostra Deus constantemente vindo em busca do homem e o homem fugindo de Deus. É impressionante. Esse amor todo inclusivo de Deus por nós, misericórdia dele, essa entranháveis afetos de misericórdia, esse amor que é inexplicável. Ele buscando a gente, mesmo a gente fugindo dele. Você vai ler isso em todos os livros das Escrituras. A começar aí, em Êxodo capítulo 19. E aí Moisés fica sendo um mediador entre Deus e os homens. Mas Deus nunca quis que nós tivéssemos mediadores. O único mediador que é possível e que sem ele não poderíamos ter contato com Deus é Jesus Cristo. Então Moisés se torna um mediador entre Deus e o homem, mas ele é um mediador imperfeito. Depois a tribo de Levi passa a ser uma tribo sacerdotal que faria esse papel de mediadores. Mas também era imperfeito. O livro de Hebreus, se vocês lerem o livro de Hebreus junto com o livro de Levítico, vocês vão ver que todo aquele livro foi escrito para mostrar que Jesus Cristo é superior a tudo que traz esses sistemas de sacrifícios, de festas, de oferta, que estão narrados ali em Êxodo e em Levítico. Ele é superior a tudo. Por quê? Porque o sumo sacerdote, por exemplo, quando ele ia oferecer entrar no Santo dos Santos, era uma vez no ano, e cada ano ele tinha que ir lá para oferecer sacrifício para o pecado dele e do povo. Então era como se o pecado fizesse aniversário todo ano. Mas Deus vai falar assim, olha, mas Jesus Cristo, ele entrou de uma vez por todas, no Santo dos Santos, carregando o sangue dele. Então nós não precisamos mais temer nada, porque o sangue dele nos purificou de todo o pecado. E nós temos livre acesso a esse trono da graça. Nós podemos ir na presença dele, não fiado naquilo que nós somos, mas fiado no sacrifício que ele realizou, na obra que ele realizou. A obra que ele realizou nos garante que o único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo, não um pastor, não um bispo, não um sacerdote, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso Hebreus vai falar, tendo pois ousadia, irmãos, entremos confiadamente no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo seu sangue. O sangue dele nos dá acesso ao Pai. Essa é a obra que ele realizou, que foi prefigurada em Moisés, tirando o povo do Egito e conduzindo para Canaã, que não entraram em Canaã, porque foi uma geração rebelde, murmuradora, imoral, uma geração que pecou, que rejeitou Deus constantemente. O livro de Êxodo vai mostrar isso. O livro em Coríntios, Paulo vai falar sobre isso no capítulo 10. Ele vai mostrar quanto essa geração foi obstinada de coração. O livro de Hebreus também fala sobre isso. Ao passo que o próprio Moisés, ele também não entrou na terra prometida. Mas aí vem o nascimento de um camarada chamado Josué, que andava servo de Moisés. E esse Josué, ele vai conduzir esse povo, passando não mais pelo Mar Vermelho, mas passando pelo Rio Jordão. Atravessa esse rio e entra na terra de Canaã. O que é a figura de Canaã? É o próprio Cristo. Então a gente sair do caminho do pecado, do caminho do mundo,
é uma obra que Cristo realizou para nós. Porque nenhum de nós somos suficientes para fazer isso. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento dessa forma, vendo essas figuras de Moisés, Josué, eles representando aquilo que Cristo fez por nós, isso é maravilhoso. E você vai ver que a entrada para Canaã não foi uma entrada simplesmente entrei. Não, ele já chegou guerreando. Já chegou enfrentando batalhas. E cada cidade que eles tinham que conquistar era uma batalha. E cada nome daquela cidade significa um inimigo que ainda existe até hoje, espiritualmente falando. Então isso mostra para nós que para nós conquistarmos a Canaã, conquistarmos Cristo, nós precisamos ser perseverantes, ser fiel até a morte e dar-lhe a coroa da vida. Então, essas batalhas que Josué enfrentou com o povo para conquistar Canaã é aquilo que Paulo está dizendo para nós, aquilo que João está dizendo para nós. Nós necessitamos de perseverança para nós herdarmos o reino de Deus. E isso tudo é mostrado figurativamente, tipologicamente, no Antigo Testamento. E uma vez que esse povo entrou em Canaã, conquistou Canaã, e em Salomão ele consegue a unificação desse povo, então Israel está ali unido, a glória de Israel é tremenda, a rainha de Sabá vai visitar esse lugar chamado Jerusalém, fica encantada, desmaia diante de tanta glória que ela viu lá. Havia paz naquela terra, mas de repente esse povo começa a se esquecer do Senhor. Aí vem os livros dos profetas, mostrando, denunciando, aqueles reis que estavam se afastando do Senhor, a começar já de Salomão. E Davi se torna um tipo de rei que é um homem segundo o coração de Deus. Porque ele agradou em Deus. Mas em que ele agradou em Deus? Ele agradou em Deus porque ele entendeu que o tabernáculo de Davi seria o centro do poder dele. Ele entendeu que quem reina de verdade em Judá, quem reina em Jerusalém, é o Cristo, é o próprio Deus. Então ele ergue um tabernáculo, traz aquela propiciatória, a tampa do propiciatório com a arca, ele traz aquilo tudo, cria uma tendazinha e coloca ali e começa a fazer um culto como se fosse um culto público. E as pessoas têm contato com aquilo ali, isso agrada o coração de Deus. Porque o tabernáculo de Davi não fala somente de adoração, embora a adoração e intercessão ela tem uma importância dentro do tabernáculo de Davi, mas principalmente fala da realeza, fala do reino, o reino estabelecido com quem tem que reinar. Isso que Davi entendeu. E que os reis depois dele, Salomão, aí esse reino que estava unificado em Salomão, 40 anos de unidade, 40 anos de prosperidade, ele já se divide com a morte de Salomão, quando o filho dele, Roboão, assume 2 tribos, Jeroboão assume 10 tribos. Então esse reino já começa a ficar reino do sul, reino do norte. Então muitas vezes a gente não entende o Antigo Testamento, porque a gente não sabe o que o profeta está falando. Ele está falando de quem? Se ele está falando de Israel, de Efraim, ele está falando das 10 tribos. Ele está falando de tribos que começou com Jeroboão. Então Jeroboão se tornou inclusive o pecado de Jeroboão. Qual é o pecado de Jeroboão? Porque diferente de Davi, ele construiu 2 templos também, 2 locais de adoração. Ele construiu um em Samaria e outro em Dan. Ele colocou 2 bezerros de ouro. Por quê? Para que o povo não tenha que ir em Jerusalém e virar-se as costas para o reinado dele. Então eles vão adorar lá, não precisam ir em Jerusalém aqui. Mas Jerusalém é o lugar onde habita o rei. Então ele afastou o povo dos caminhos do Senhor. Aí os profetas, todos esses livros, são escritos Isaías, Jeremias, todos esses profetas que vocês vão ver, todos eles vão narrando o desvio do coração dos reis e dos profetas, inclusive, de muitos dos profetas, dos sacerdotes, desvio do coração deles
dessa pessoa e obra de Jesus Cristo. Eles não têm um testemunho claro acerca da pessoa e obra de Jesus Cristo. E eles vão se afastando. Então aí, por causa desse pecado, o povo de Israel é levado cativo para a Babilônia. Profetizado por Jeremias, por exemplo. Aí vão ficar 70 anos no cativeiro. O cativeiro babilônico chamado. E muitos salmos, a gente sabe que muitos salmos foram escritos nessa época. Por exemplo, o Salmo, não vou me lembrar, 137, alguma coisa. Ele fala assim, olha, pediam que nós cantássemos os cânticos de Sião. Mas como a gente vai cantar o cântico de Sião em Babilônia? Não tem como cantar. Porque eles eram cativeiros. Eles eram cativos na Babilônia. Então eles tinham que sair desse cativeiro. E aí vocês vão ver depois vários livros da palavra, pelo menos 5 deles principais: Esdras, Neemias, Malaquias, Zacarias, Ageu. Esses 5 livros vai narrar a volta desse povo do cativeiro babilônico para Jerusalém. E vocês vão ver um absurdo, que embora eles tenham uma palavra profética liberada por Jeremias, que o tempo de cativeiro seja 70 anos na Babilônia, e depois disso eles voltariam para Jerusalém, muitos deles não quiseram voltar. Basta vocês lerem Esdras e Neemias. Vocês vão ver que não voltou nem 50 mil pessoas. Por quê? Porque Jerusalém estava destruída. Tinha que construir os muros, tinha que construir o templo, tinha que construir suas casas, tinha que reformar todo aquele negócio. Então esses profetas são chamados profetas da restauração. Ageu, Zacarias e Malaquias, Esdras e Neemias, mesmo período. Estudem esses 5 livros juntos: Ageu, Zacarias, Malaquias, Esdras e Neemias, profetas da restauração, que narram essa volta do povo, essa volta deles da Babilônia para Israel. Então Neemias vai falar da construção do muro, Esdras vai falar da construção do templo, a restauração do culto, tudo mais. Uma coisa linda de se ver. Mas é impressionante que nem menos de 50 mil pessoas quiseram voltar. Por que eles não quiseram voltar? Porque na Babilônia eles ficaram ricos. O comércio se multiplicou. E pior, eles inventaram uma coisa chamada sinagoga. Então eles não precisavam mais de ir para Jerusalém, porque tudo estava destruído. O templo estava destruído, tudo estava destruído. Então eles criaram a sinagoga, e aquela sinagoga tinha que ter pelo menos 10 judeus, e ali eles se reuniam e transformou aquele lugar um lugar onde Deus encontraria com eles. Mas sinagoga, Deus nunca mandou construir sinagoga. Deus falou que em Jerusalém, no templo, no lugar onde eu vou colocar o meu nome, ali vocês vão me adorar. Então todos esses livros de restauração mostram que esse povo de Israel, eles tinham que voltar. Eles tinham que restaurar esse templo. Aí entra aquela passagem linda, que a glória, aquela passagem linda, né? A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Porque quando Ageu, ele restaura, quando Esdras restaura o templo, quando há Zorobabel, na verdade, quando Zorobabel, ele restaura esse templo de Zorobabel, esse templo foi restaurado, e esse templo viria uma glória que seria superior ao templo de Salomão. Que glória é essa? Era o próprio Cristo, porque Ageu e Zacarias eram um profeta velho e um novo. Então ele olhou para o outro e falou assim: quando você vê esse templo, o novo falando para o velho, o novo falando para o velho, Ageu falando para Zacarias, você fala assim: olha, quando você olha para o primeiro templo e você vê isso aqui, um templo feio, eles construíram, mas construíram no meio dos escombros. Não era um templo formoso como era o de Salomão. Aí é nisso que Ageu profetiza. Mas não se preocupe, porque a glória dessa casa aqui vai ser muito maior. Não a glória que é a casa, mas a glória que viria nessa casa seria maior. Por que seria maior? Vocês lembram que quando Salomão construiu o templo, acabou de construir, ele orou. Ele subiu lá no lugar de altar e ele orou. Quando ele orou, desceu fogo. A presença de Deus veio. E todos cantavam, né? O Senhor é bom, e sua misericórdia dura para sempre. E a presença de Deus é um negócio tremendo. Só que esse templo que foi reconstruído no Novo Testamento,
a gente vai entender que Jesus Cristo, lá em João capítulo 3, por exemplo, Jesus Cristo se apresenta naquele tempo. Ele pisa ali. Ele que é a glória. Ele entra ali. Mas o que aconteceu? Os judeus não o reconheceram. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não quiseram. Por quê? Porque entender Jesus, o homem Jesus Cristo, a pessoa e a obra dele, nós necessitamos de uma revelação. Sem revelação a gente não vai conhecer. Sem essa revelação a gente não vai passear pelo Antigo Testamento e ver todas essas profecias maravilhosas. A gente vai entender o cativeiro babilônico em Ezequiel. Os 10, 11 primeiros capítulos de Ezequiel, vocês vão ver que inclusive os sacerdotes, eles entravam no lugar santo do templo para adorar o Deus Sol. Eles faziam idolatria dentro do templo. Aí, nos capítulos iniciais de Ezequiel, você vai ver a glória de Deus, ela saindo passo a passo, como que não querendo sair dali. É impressionante. Ela sai do lugar santo, vai para a entrada do templo. Da entrada do templo, ela vai para a porta principal. Da porta principal, ela vai para o Monte das Oliveiras. Do Monte das Oliveiras, ela para e aí ela sobe. A glória se foi. A glória se foi. Aí Deus não é mais o Deus dos céus e da terra, mas Ele é simplesmente o Deus dos céus. Por quê? Porque a presença dele, o testemunho dele, que começou com Abraão, seguiria com essa nação chamada Israel, ela foi quebrada. Porque o homem não quis a presença de Deus. Então a glória se foi. Quando que ela volta? Ela volta depois da restauração na pessoa de Jesus Cristo. Amém. E quando ela volta na pessoa de Jesus Cristo, ele não mais tem um povo chamado Israel, mas ele tem um povo chamado igreja, que são judeus e gentios, todos quanto recebem como Senhor e Salvador da sua vida. Nessas pessoas, nesse ambiente, nesse lugar, nesse tempo, nessa casa, nessa família, nessa igreja, é o lugar da habitação de Jesus Cristo. E nós somos hoje o testemunho que Ele tem nessa terra, para revelar ao mundo a pessoa e a obra dele. Então esse é o fundamento. O fundamento é Jesus Cristo. Toda a palavra fala dele. Maravilhoso. 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 Eu gosto de passear um pouco pelas Escrituras. Vocês têm que ler as Escrituras. Ler os profetas. Entender isso. A revelação do amor dele, não só pelo povo de Israel. Você pega o livro de Jonas, por exemplo, você vai ver que era um homem que tinha uma missão de pregar o evangelho para uma nação chamada Nínive, a Síria, capital da Síria, odiado pelos judeus. Mas o amor de Deus era tão grande por aquela nação que no último versículo de Jonas, dá uma lida para vocês verem o amor de Deus, a capacidade desse amor que vai muito além do que a gente imagina. O último versículo de Jonas é lindo, lindo demais, lindo demais. Jonas queria fugir, Jonas não queria obedecer, mas o amor de Deus, ele busca o homem de uma maneira muito tremenda. Jonas, último versículo. Vamos ler o versículo 10 e 11. Acharam Jonas? Quase não lê mais Jonas, né? Quer dizer, desse eu vou pregar sobre esse livro para vocês. Muito tremendo, muito tremendo. Capítulo 4, versículo 10 e 11. Quem achou? Vocês querem ler do 9? Lê do 9. 9, 10 e 11. Acharam? Lê então, pode ler. 4, 9, 10 e 11. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: te
tiveste compaixão da abogoreira, a qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, também muitos animais. Olha o amor de Deus, gente. Ele dando uma lição para Jonas, porque ele não queria pregar, porque ele temia que ao pregar esse povo se arrependesse e a ira de Deus viesse sobre aquele povo, e aconteceu isso de fato. Diz que o arrependimento foi tão grande naquela cidade que até os animais fizeram jejum. Aí Deus, para dar uma lição final para Jonas, nasceu uma árvore, tinha um sol violento batendo na cabeça dele, aquela árvore protegeu e ele se alegrou imensamente. Só que no dia seguinte a árvore morre. Aí Deus chama ele e fala assim: olha, é justo isso? Você fica com uma raiva, indignação do jeito que você está? Essa árvore você não plantou, você não fez ela crescer, e no entanto é justo você ter isso daí? É assim, é justo até eu desejar a morte. Mal criado, Jonas. Aí Deus fala assim: se você sente isso por essa árvore, que você não fez nada para ela, você não criou nem deixou ela crescer, tudo veio da minha mão, em outras palavras. Você simplesmente está usufruindo de algo que eu te dei e permiti que você usufruísse. Como não eu de ter compaixão desse povo de mim, onde há mais de 120.000 almas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também, o quê? E também, muitos, leia o último versículo, a última frase, e também, muitos animais, gente. Deus se preocupa até com os animais. Ecologicamente correto. A gente acha, né, que a Bíblia não fala nada dos animais. Hã? Desde a Arca de Noé. Ele criou. Agora olha que amor tremendo. Olha que amor tremendo. Uma nação ímpia. Os assírios eram cruéis. Os assírios, eles destruíram as 10 tribos do norte, Israel ou Efraim. Então, quando você estiver lendo o livro de Oséias, por exemplo, você vai ver um profeta que está profetizando a essas 10 tribos, que foram levadas cativeiras para a Síria. Na verdade, não foram levadas para a Síria, porque a Síria, quando invadiu uma nação, um império, como Israel, por exemplo, espalhava eles nos territórios deles. Então, essas 10 tribos se perderam, diferente do Reino do Sul, que são as 2 tribos, que foram levadas para a Babilônia, especificamente, alguns para o Egito, mas a maior parte deles para a Babilônia. Já quando o Reino Norte, o Reino de Israel, o Reino de Efraim, é o mesmo nome, quando Oséias prega por eles, vocês vão ver que eles cometeram horrores por causa do pecado desse rei chamado Jeroboão. Eles adoravam esses bois de ouro que fizeram, como Arão fez lá no Êxodo. Daí a Assíria entrou e matou muita gente lá, gente. E foi terrível o negócio. E os caras eram muito cruéis. Estuda a história da Assíria para vocês verem. Como eles eram cruéis. Cruéis. No entanto, o amor de Deus envia um homem chamado Jonas para pregar o Evangelho para eles. Mas você não vai ver só isso. Você vai ver o livro de Ruth, por exemplo. Que livro maravilhoso. Representa ali toda uma tipologia de Cristo, o nosso Boaz, o nosso resgatador. Ruth, casada com seu marido, sai da terra de Belém, da casa do pão, e vai morar em outro lugar, porque faltava pão. Chega lá, morre o marido, morre seus filhos, e fica ela com as 2 noras. E ela fala assim: olha, eu vou voltar para a minha terra. Noemi, né? Falando de Ruth. Ruth é uma das. Noemi, que era a mulher. Era Ruth e a outra mulher dela. Mas Noemi era a mulher. E Noemi fala assim: olha, eu vou voltar, se vocês quiserem, vocês podem ir para onde vocês quiserem, porque eu não tenho mais filho para dar para vocês. Aí Ruth vira para ela e fala assim: olha, onde quer que tu fores, aí o teu Deus será o meu Deus, a tua casa será a minha casa. Muitos casamentos usam isso, uma aliança muito forte que ela faz, e quando ela chega lá, ela vai pegar, rebuscar, né? Ela vai pegar
o que sobra da colheita de um homem chamado Boaz. E ela vai descobrir que esse Boaz poderia ser o resgatador dela. O que é um resgatador? Seria o cara que poderia casar com ela, porque seria da linhagem do marido dela. Uma figura de Cristo. E Boaz não deixa ela catar aquele resto da colheita, porque Israel não catava aquilo que caía no chão, que ali era para os pobres. E ela estava como pobre ali. Então ela catou comida para ela, mas ela, muito além disso, ela conquistou o coração do Boaz, que é o resgatador dela, figura do nosso Jesus Cristo. Ele é o nosso resgatador. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu poderia falar com vocês muitos outros dias. Estou falando isso porque falar de uma chave hermenêutica de Jesus Cristo é falar para vocês do prazer e da alegria que é entendermos Jesus Cristo desde o livro de Gênesis. É passearmos pelo Antigo Testamento e vermos o Jesus Cristo sendo revelado para nós, o nosso resgatador, o nosso redentor, o nosso Senhor, o nosso amor, aquele que veio em busca de nós, mesmo nós virando as costas para Ele. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de mim. Isso é legal? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Porque quantas vezes eu virei as costas para Ele? Quantas vezes você virou as costas para Ele? Quantas vezes nós viramos as costas para Ele? Mas o amor dele, Ele alcança a gente e nos resgata cada vez. Por quê? Porque Ele nos criou para o louvor da sua glória. Isso é entendermos por revelação a pessoa e a obra dele. É muito mais do que termos conhecimentos de doutrina. Eu poderia falar com vocês sobre a obra dele e puxar temas aqui sobre o que é justificação, o que é santificação, o que é, e são doutrinas importantes. E temos que conhecer isso. Mas isso são doutrinas, não é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Porque Ele não deixou para a gente um aglomerado sistemático de doutrinas, mas Ele deixou Ele mesmo em nós, para que a vida dele em nós possa ser transmitida a outros. Então o Evangelho que nós temos que pregar é muito mais do que doutrina, mas é a vida dele que está dentro de nós. Amém. É termos comunhão com Cristo vivo e vivo em nós. Por isso não é classe de doutrina, mas é fundamento, que é a pessoa e a obra de Jesus Cristo que habita em nós. Me dá vontade de continuar falando mais, mas deixa eu passar para o segundo ponto aqui com vocês. Posso? Vou apagar aqui. Então temos um fundamento. Um fundamento que foi revelado pelos apóstolos e profetas, que é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Vivo. Ele está vivo. Uma segunda coisa importante que vocês devem aprender é a vida. Acredito que seja essa. 2. Exige um tipo especial de pessoas para que haja fundamentação.
fundamentamos, os chamados, os discípulos. Ou a igreja. Vamos começar com um texto. Vamos começar com um texto de Mateus, capítulo 7. Deixa eu achar bem o texto aqui. Fábio, até que hora que a gente marcou? 9. É 9h30. Que horas tem? 9. Temos meia hora, né? Vamos tentar caminhar um pouquinho mais rápido. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27, todos conhecem, né? Tem até uma musiquinha. 7 do 24 até o que eu falei? 27. Esse é o primeiro texto. Vocês, para entender esse Mateus capítulo 7, a gente precisa ler desde o capítulo 5. Porque o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é o que a gente chama de Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, ele é muito específico. Vocês vão ver que tinha uma multidão, mas logo no primeiro versículo do capítulo 5, o que ele fala ali? Vendo Jesus as multidões, ele sobe ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Observaram isso? Lucas 6:20, ele é um pouco mais claro. Ele fala assim, Lucas 6:20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, ou seja, o Sermão da Montanha, conhecido como Sermão da Montanha, ele foi, embora houvesse uma multidão, de acordo com Mateus capítulo 5, havia uma multidão presente, mas Jesus sai dessa multidão, sobe um monte e ele se assenta. Isso é característica de um rabi. Sempre em Israel, quando um rabi ele ia ensinar, ele se sentava. Diferente de hoje, né? Quando a gente vai sentar, a gente levanta, né? Eu acho que tem que voltar essa prática. Ele se sentava. Então ele era um rabi que estava ensinando os seus discípulos. Então todo rabi tinha os seus discípulos. Jesus tinha os seus discípulos, que são os 12 apóstolos. E Jesus começa a ensinar. Mas é interessante, porque ele sobe ao monte. Monte na Bíblia é figura de reino, é o tipo de reino. Toda vez que a palavra de Deus fala sobre monte, ela está falando de reino. Vocês querem ver isso? Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Tem um texto lá muito interessante. Eu falei capítulo 12, né? Mas eu acho que não é 12 não. Capítulo 7. Capítulo 7. Eu acho que ainda não é nem 7. É aquele capítulo da pedra. Aquela pedrinha que cai. Não vai achar não. Mas no capítulo 7, eu vou ler alguns versículos para vocês entenderem. Porque lá ele fala do monte. Será que é o 10?
2:34. Que a pedra que soltou-se. É. Daniel 2:34. 2. Tem antes. É isso mesmo. Então ele teve uma visão, no total no versículo 44, 2:44, diz assim: mas nos dias deste reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, ó grande Deus, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Aí, todo o livro de Daniel vai correr, lá no capítulo 7, onde eu falei com vocês, no versículo 13, ele vai começar a interpretar muito dessas coisas e vai falar assim: eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Bom, e várias outras passagens que vai mostrar esse reino vindo através dessa pedra que foi cortada de um monte. Bom, tudo isso eu falei para vocês porque quando Jesus sobe o monte, ele é essa pedrinha. E quem era Jesus? Ele era uma pedrinha que estava caindo sobre um reino poderosíssimo chamado Babilônia. Nabucodonosor, Belsazar, todas essas histórias, todo o livro de Daniel é um livro fantástico, que é um profeta que está dentro do cativeiro babilônico, assentado à mesa do rei, um grande lá dentro do governo da Babilônia. E ele profetiza dali de dentro. E ele fala tudo aquilo que vai acontecer através dos sonhos do próprio Nabucodonosor. Então ele fala que através dessa pedrinha que vai ser cortada de um monte, então vai vir um reino e um rei, que vai ser um reino sempre eterno, e um rei justo que governará, e ele dividirá esse reino com os santos. Os santos reinarão com ele. Meus irmãos, isso é uma declaração clara do que nós somos como igreja. Nós fomos chamados pelo Rei Jesus Cristo, que era aquela pessoa humilde, lembra? Um homem, Jesus de Nazaré, que foi rejeitado pelo povo judeu, foi crucificado, mas que ele disse que ninguém tira a vida dele, ele mesmo a dá em resgate de muitos. Mas ao mesmo tempo um frágil, um homem de dores, quem olhava para ele não via formosura alguma, um homem de chagas, um homem que foi ferido, como uma ovelha muda, manso, humilde, servo e sofredor. Isaías capítulo 53. Então ele morre na cruz do Calvário. Só que a morte dele, que as autoridades achavam que estavam derrotando, Colossenses vai revelar para a gente que no ato da morte e ressurreição, ele estava vencendo ali Satanás, a morte, o pecado e tudo isso. Ele saiu vitorioso, onde ele tirou, ele pegou, ele despojou, ele tirou todo o poder, ele tirou a chave da morte, do inferno, ele tirou tudo isso de Satanás. E diz que principados e potestades foram expostos ali, foram despojados. Porque ele se tornou, essa pedrinha se tornou uma rocha, a qual nossa fé está fundamentada. Então ele sobe ao monte como rei, mas ainda esse rei escondido no servo sofredor, humilde. Ele sobe daquele monte, mas ele começa a falar sobre o estatuto do reino de Deus. Ele começa a falar acerca daquilo que é o fundamento pelo qual nós podemos andar.
os princípios que regirão a vida daqueles que serão transformados à semelhança desse rei. Porque as bem-aventuranças, se vocês lerem com cuidado, vocês vão ver que esses discípulos que ali estavam, eles começaram a ouvir várias coisas. Bem-aventurados os humildes, os mansos, os pacificadores, bem-aventurado, bem-aventurado, e mais outra, até o capítulo 7. Várias verdades foram ditas acerca, principalmente, do caráter do nosso rei. Porque a grande bem-aventurança não é um simples fato da gente conhecer a bem-aventurança, mas a bem-aventurança é nós sermos chamados para estarmos expostos diante do rei que vive aquela bem-aventurança, que é a encarnação daquela bem-aventurança. E nós somos chamados para ser moldado em nós, através do Espírito Santo, o caráter desse que é o nosso rei. Essa é a nossa grande bem-aventurança. Entenderam isso? Entenderam isso? Deixa eu explicar um pouco mais calmo isso. Isso é muito importante a gente entender. Porque às vezes a gente lê as bem-aventuranças e acha quase que impossível para nós. Mas a verdadeira bem-aventurança, quando ele chama os seus discípulos e passa a ensinar, a gente vai entender, se você ler o capítulo 4, do versículo 18 até o 22, você vai ver que Jesus está caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos chamados Simão, chamado de Pedro, André, ele lançando as redes, e Jesus fala para ele: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então diz aqui no versículo 20, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Aí daqui a pouco ele começa a andar, passa adiante, vê mais dois, Tiago e João. Aí ele chama, eles estavam concentrados na rede, Jesus chama eles. E eles no mesmo instante deixam tudo, seguiram Jesus. O que isso significa para nós? Que a nossa bem-aventurança, ela está nesse chamado. Nós somos chamados para seguir Jesus. Então, porque nós somos chamados para seguir Jesus, Ele, através da obra que Ele realizou na cruz do Calvário, Ele realizou uma obra de redenção, mas também de restauração. O que é isso? A obra de redenção é aquilo que só Ele pode fazer por nós. A gente chama isso de justificação também. Ele morreu porque nós não podemos fazer nada por isso. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Ele morre na cruz do Calvário, o sangue dele nos purifica de todo pecado e nós nos tornamos justos diante de Deus. Nós passamos a ter comunhão novamente com Deus. Então esses são os chamados. Aqueles que foram alcançados por essa justificação, tornaram-se justos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A estes que Ele justificou, a estes que se tornaram justos, a esses que passaram a ter comunhão com Deus, Ele quer restaurar. Restaurar o quê? A imagem de Cristo em nós. Então todo chamado na Escritura, o chamado dele para mim e para você, é para jogar a gente dentro de uma vocação. Mas qual é essa vocação? A vocação é fazer com que estes chamados possam agora ter possibilidade, por uma obra do Espírito Santo, através do ministrar, ou através da mutualidade da igreja, nós possamos ser restaurados à imagem de Jesus Cristo. Então dizemos que somos vocacionados? Sim, somos vocacionados para sermos restaurados à imagem de Jesus Cristo. Amém. Estes chamados do capítulo 4 foram os que se assentaram com Jesus no monte. Então eles tiveram agora, é o chamado de Jesus que nos faz bem-aventurados. A partir desse chamado é que viria o Espírito Santo aos chamados para forjar em nós o seu caráter. Em outras palavras, nossa bem-aventurança consiste no fato de, porque fomos chamados, o Espírito forja em nós o caráter do Rei. A partir do chamado, o mediador, o Espírito Santo, se coloca entre nós e Deus e faz com que nós possamos a cada dia nos parecer mais com Jesus Cristo. Então a gente está entrando aqui naquele segundo passo. Exige um tipo especial de pessoas para que haja fundamentação. Então essa fundamentação
ela exige que nós respondamos ao chamado. Lembra no capítulo 4? Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Deixaram o barco e o seguiram. Deixaram a coleteria, Levi no caso, seguiram a Jesus. Então ele chama. Mas diante desse chamado, qual a resposta que nós temos dado? Ele convida: vinde a mim, todos vós, que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Esse é o chamado. Esse é o chamado. Mas o chamado não consiste, não parou aí. Ele fala assim: olha, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. E tudo que a gente precisa é descanso. Que Ele é o descanso. Ele é o Shabbat. Ele é o sábado de Deus. Ele, Jesus Cristo. Então, vinde a mim. Agora, se você diz sim, assim, sim, Senhor, eu irei. Aí ele fala, mas ele continua dizendo. Eu estou em Mateus capítulo 11. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, essa fundamentação, que é termos Cristo em nós, porque Ele é o fundamento, e a gente só vai poder edificar alguma coisa sobre esse fundamento. Então a gente precisa ser fundamentado. Os fundamentados são os chamados. E os chamados são aqueles que disseram sim ao vinde a mim. Mas não simplesmente disseram sim ao vinde a mim, mas também tomaram sobre si o jugo de Jesus Cristo. Quem sabe o que é o jugo? Sabe o que é o jugo? A cana. Sabe a cana? Que bota 2 bois? Sabe? Coloca os bois para arar a terra. Lembra disso? Isso é coisa da roça. Você coloca aquela cana assim, vem um boi aqui, um outro boi aqui, aí eles vão puxando o arado, os 2 bois. Mas diz que coloca um boi velho e um boi novo. O boi velho é um boi que já aprendeu. Ele não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ele vai andar em linha reta. Mas o boi novo, ele vai ficar dando coice, tentando sair. Então esse boi velho é Jesus Cristo. Então ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele está falando: eu vou estar com você nesse jugo. Amém. Eu vou conduzir você retamente. Mesmo você sendo um boi novo, querendo sair do caminho, mas Ele está com você. Aprenda de mim. Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. E aí sim, achareis descanso para as vossas almas. Então, qual é a forma de acharmos descanso? E é tudo que nós precisamos. É tomando o jugo. Mas como que a gente pode tomar o jugo? Dizendo sim ao chamado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Então, o fundamento de Jesus Cristo, Ele não nos abandona. Ele realiza aquilo que nós não podemos realizar. Justificação. Resolver esse afastamento, essa separação, essa quebra de relacionamento do homem com Deus. Porque todos pecaram. O que nós merecemos, diz Paulo em Romanos, que a ira de Deus está sobre todos para condenar. Mas o amor de Deus está aqui para nos perdoar. Agora, o amor de Deus é em Cristo Jesus. Então, essa obra do perdão, ela foi realizada por Jesus Cristo. Isso é a graça. A gente conversava sobre isso no domingo. É uma obra que só Ele poderia realizar. Ele nos liberta do cativeiro do Egito. Ele é o nosso remidor. Ele é o nosso redentor. A obra de redenção, do começo ao fim, foi realizada por Jesus Cristo. Porque só Ele poderia fazer. Como homem que viveu nessa terra sem pecado, caminhou aqui, morreu a nossa morte, para que a gente pudesse ter a vida dele em nós. Então, quando a gente responde sim a esse chamado, do vinde a mim, todos vós que estáis cansados, a gente está dizendo: sim, Senhor, eu creio que tu morreste na cruz do Calvário, no meu lugar, porque aquela cruz era para mim. Mas eu não poderia estar ali, porque o salário do pecado é a morte. Então qualquer um de nós que tentar tomar a cruz por si mesmo vai morrer, porque nós somos pecadores. Mas Ele era justo, e um justo entrou na morte. Quando o justo entra na morte, a morte tem que vomitar, porque a morte não pôde reter, porque Ele era santo, um ente santo. Ele era santo, Ele é santo.
Então o Espírito ressuscitou. E ele foi o vitorioso. E nos deu tão grande salvação. Tão grande salvação. Jesus Cristo, o justo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é dom gratuito. Por que é dom? Dom é um presente. Um presente gracioso dele. De graça para nós. Porque essa obra, do começo ao fim, foi dele. Mas há um preço de cruz. Ele pagou com a vida dele. Para que nós que merecíamos a morte, gozássemos a vida dele. Então ele deu essa vida, a vida dele, para que nós pudéssemos achar nele descanso para as nossas almas. Esse é o fundamento. Sim, Senhor, eu creio nisso. Então vem, toma o meu jugo. Toma o meu jugo, porque eu quero fundamentar você. Aí Mateus capítulo 7, estou encerrando aqui, já deve ser mais bem, né? Mateus capítulo 7, ele vai dizer sobre 2 tipos de construção, que vocês devem lembrar bem. Lembra daquela musiquinha das crianças? As professoras de crianças saíram daqui. Isso mesmo. Não construa a sua casa na areia. Quem é que diz? Sentido. Mas ele vai falar sobre esses 2 tipos. E fala assim, no versículo 24 de Mateus 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Note, a gente está falando de fundamentação. A gente só pode edificar sobre o fundamento. Qual é o fundamento? É Cristo, a rocha, a pedrinha. É o próprio Cristo. Então, se você constrói na rocha, você ouve e pratica. Porque caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Esse texto está falando várias verdades aqui. Mas primeiro, ele está falando de um fundamento, a rocha, que é Cristo. Isso ele subiu ao monte, ele está falando de um reino. Ele está falando de um rei, de um reino. Se você ouve as minhas palavras e pratica, então aqui ele está falando de um comportamento. Ele está falando de uma tomada de jugo dele, aprender dele, deixar ser ensinado por ele. Mas isso só é possível para os chamados, para os discípulos, para a igreja. A gente não pode fundamentar ninguém que não esteja na rocha. Porque quem está na rocha, quem foi chamado, os verdadeiros discípulos, a verdadeira igreja, ela ouve a voz do seu pastor e obedece a esse pastor. Então você vai ouvir e vai praticar. A outra verdade que está escrita aqui é que o dia mau vem. Vem a chuva, vem a tempestade, vem alagamento, vem, o dia mau vem para todos nós, gente. Vem, mais cedo ou mais tarde. Mas esse dia mau, ele vai provar aonde nós estamos fundamentados, aonde o nosso coração está fundamentado. Se ele é fundamentado na rocha, nós vamos permanecer de pé. Mas ele continua dizendo, e todo aquele, versículo 26, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Qual é a diferença dessas 2 casas? Nenhuma. Você olhando à distância, você vê 2 casas iguais. O problema está no fundamento. Você consegue ver o fundamento dessa casa? Mas tem fundamento aqui. Porque o dia que bateu o vendaval, o dia que vier uma tempestade, se o fundamento for areia, vai cair. Mas e se for rocha? Sólida, firme fundamento, ela vai resistir. Assim é a nossa vida. Aqueles que ouvem e praticam, não está exigindo aqui um tipo de perfeição. Somente aqueles que sempre ouvem e sempre praticam, não é isso que está falando aqui.
O que está falando aqui é aqueles que ouviram essa bem-aventurança e entenderam o meu caráter, Jesus. Sabem quem eu sou manso e humilde de coração. Então, se vocês sabem disso, que vocês responderam sim ao meu chamado, então eu vou colocar em vocês o meu Espírito. O Espírito Santo vai habitar em vocês. Então vocês vão ouvir e vocês vão poder praticar as minhas palavras. Por quê? Porque vocês tomaram o meu jugo e estão caminhando comigo. E eu estou moldando em vocês o caráter que é meu. Aquilo que eu sou, vocês vão se tornar. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, vai falar assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Veja que não está dizendo que coopera para o bom, coopera para o bem. Porque todas as coisas, de alguma forma, vai cooperar para que você possa se parecer mais com Jesus Cristo. É isso que esse texto está dizendo. É isso que as bem-aventuranças estão dizendo. A nossa grande bem-aventurança é que nós fomos chamados e dissemos sim a Jesus. E Ele é o nosso fundamento. Ele é a rocha inabalável. Ele não desiste de você. Ele não vai te abandonar. Ele não vai parar enquanto você não se tornar parecido com Jesus Cristo. Paulo entendeu tão bem isso que ele fala lá em Filipenses: aquele que começou a boa obra em você, ele vai completá-la. Ele vai completar. Então esse é o nosso fundamento. Cristo Jesus, a rocha, o nosso rei. E é isso que Ele quer fazer conosco. Através desse fundamento, a partir desse fundamento, Ele quer edificar. Poderíamos ir para o texto de Coríntios, mas eu acho que vai cansar um bocado de vocês. Deixa para depois a gente continuar a nossa conversa. Amém? Obrigado pela atenção de vocês. Que o Senhor Deus possa abençoar vocês. Quem quer orar? Quem quer orar? Agradecer ao Pai por tão grande salvação e tão grande chamado. Quem quer? Pode orar então. Pai, obrigado. Obrigado por tudo aquilo que ouvimos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem revelado a nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela disponibilidade, Pai, de estar aqui, Pai. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Senhor, que a cada dia mais e mais a gente consiga colocar em prática, Senhor, verdadeiramente entender, ó Pai, tudo aquilo que tem nos sido revelado, Pai. Pai, que aulas como essa, Pai, não fiquem simplesmente no nosso imaginário, Deus, ou em uma realidade muito distante, Deus. Mas que em nome de Jesus a gente consiga inserir isso no nosso caráter, Pai, para que a gente alcance, Deus, o propósito que Deus quer se parecer contigo, Pai. Muito obrigado, Deus. Nos leve, Pai, para casa, em segurança, Pai, debaixo da tua mão, Senhor. E em nome de Jesus, nos conduza, Pai, onde quer que tu queiras, Pai. Em nome de Jesus.